Caríssimos alunos do curso de licenciatura em História da Uninter, como é que vão vocês? Como sempre, eu espero que as minhas palavras sempre cheguem a vocês, com vocês muito bem, certo? Bom, aqui quem fala a vocês é o professor André Cavazzani, coordenador do curso de História, nesta iniciativa que nós chamamos de Conversa Acadêmica, que é uma iniciativa da Escola Superior de Educação e do Grupo Uninter, um momento em que a gente estreita relações, às vezes eu faço algumas indicações bibliográficas, às vezes eu comento questões de simulado, certo? Por quê? Porque é uma maneira da gente estreitar a nossa comunicação nesse canal mais informal, mais rápido. E hoje temos um assunto que é excepcional dentro do campo de história. Muito interessante, vamos falar da microhistória. Vamos para a questão. A microhistória é essencialmente uma prática historiográfica em que suas referências teóricas são variadas e, em certo sentido, ecléticas. O método está de fato relacionado, em primeiro lugar, e antes de mais nada, aos procedimentos reais detalhados que constituem o trabalho do historiador. Isso está Sobre a Microhistória, numa coletânea do Peter Burke, chamada A Escrita da História, Novas Perspectivas, livro fundamental para a biblioteca de vocês, certo? Pois bem, esse é o elemento base. Fala aí um pouco de algumas características da microhistória, situando ela como uma prática historiográfica, certo? Depois de ter lido o texto base e assistido às aulas, você deverá saber responder algumas questões que surgem a partir desse elemento base. Vamos ver quais são? Baseado no trecho acima e nos seus estudos, analise as assertivas abaixo, julgando quais caracterizam a microhistória. Objetos menos extensos. Objeto menos extenso, micro. Fica atento, hein? ênfase na história do cotidiano e na escrita em forma de narrativa. Puxa vida, professor, tem um trabalho que eu conheço, do Carlo Ginzburg, chamado Menóquio, que parece até um romance. É verdade, meu caro. Então, vejam só, essa questão 1, quando ela está falando uma forma um pouco mais de narrativa, objeto menos extenso, ela está correta sim, meu caro. Professor, mas não está claro para mim, objeto menos extenso, o que é isso? Simples, vou dar um exemplo que você não vai esquecer. Ora, dentro da perspectiva tradicional, de história tradicional, se estudaria, por exemplo, o Brasil, a fundação do Estado brasileiro a partir da República, como é que funciona, certo? Isto é um objeto mais largo. O que seria um objeto menos extenso? Estudar, por exemplo, os efeitos da proclamação da República lá em Quixeramobim, por exemplo. Entenderam? Ou seja, numa cidade pequenininha, certo? Você reduz a escala. Então o teu objeto não é esse objeto extenso que é o Brasil, mas é um objeto pequeno, uma pequena cidade, desse vasto território que é o Brasil, certo? Então por isso que se chama muitas vezes microhistória, objeto menos extenso. 2. O documento que deve ser o escrito deve passar por uma crítica externa para testar a autenticidade, uma crítica interna para verificar se não há contradições no conteúdo. Veja, na microhistória nem sempre o documento é necessariamente escrito, certo? Então atenção com essa questão. Finalmente, privilegia as estatísticas quantitativas? Não, gente, isso é história quantitativa, serial, demográfica. A microhistória, muitas vezes, trabalha, certo, com, já falei para vocês, objetos menos extensos e não com grandes séries estatísticas. Até porque o texto do historiador que se vale dessa narrativa microhistórica, ele é um texto mais qualitativo.
portanto, um pouco mais parecido, né, com a literatura, certo, do que, por exemplo, com um relatório estatístico, né, de Estado. Aspectos culturais como alimentação, religiosidade, boemia são objetos da microhistória para a compreensão da sociedade. Sim, a microhistória ela tem essa ampliação. Ela estuda objetos e aspectos muito variados, inclusive como a própria alimentação. Disso tudo que eu falei para vocês, nós temos, portanto, finalmente, que podemos ir para o próximo slide, que as alternativas corretas são a 1 e 4. E elas estão justificadas devidamente no texto base. Vamos ler? Muitos historiadores têm se voltado para a história do cotidiano das pessoas que viveram no passado ou têm empreendido trabalhos de microhistória. Dessa maneira, estabeleciam-se duas trincheiras, né? Do outro, aqueles que privilegiam a cultura e o cotidiano, preferindo apresentar a sua escrita historiográfica na forma de uma narrativa, né? Com objetos menos extensos, a pesquisa acaba ganhando em termos de profundidade. Então, vocês têm aí uma série de frases do livro-texto referendando isso que eu acabei de explicar para vocês. Tá certo? Gente, imenso prazer falar com vocês. Estudem sobre microhistória. Comprem o livrinho do Carlo Ginzburg, o Menóquio, é uma delícia de ler, parece um romance, não à toa virou best-seller, né? Pessoas inclusive andando com camiseta, né? Do livro, tamanho foi o impacto dele, justamente porque, se valendo da narrativa, ele atingiu um público muito mais amplo do que aquele especializado em história, tá bom? Grande abraço para vocês, fiquem bem, até mais!